Olá, amigos e visitantes, sejam bem-vindos. Eu sou José Francisco, sou técnico em eletrônica. E hoje, pessoal, eu trago um vídeo diferenciado. Hoje eu vou falar desse equipamento aqui. E por que eu vou falar desse equipamento? Porque ao longo da minha vida eu trabalhei com eletrônica. Mas eu quero contar um pouco da minha história, como tudo começou. Por que eu ingressei nesse segmento da eletrônica? Quando eu tinha 18 anos, eu trabalhava na roça. Eu roçava pasto, capinava, plantava, colhia. Então, um dia trabalhando na roça aos 18 anos, enfrentando muitas vezes sol quente, chuva, enfim, né? Quem trabalha na roça é assim mesmo, né? Só que eu não via perspectivas de coisas melhores, né? Trabalhando ali na roça. E aí eu pensei, falei, isso aqui realmente não é, eu não terei um bom futuro. E eu vou partir para uma coisa melhor. O que eu fiz? Eu mudei de cidade. Ou melhor, eu mudei de estado. Na época eu fui para São Paulo com 18 anos, com o objetivo de estudar e fazer de repente algum curso técnico. Só que quando eu cheguei lá, naquela época, havia muito desemprego e eu não tinha experiência nenhuma, né? Com 18 anos, né? Então, para começar, eu já fiquei 3 meses desempregado. O que acontece? Depois que eu comecei a trabalhar, aí as coisas fluíram, né? Eu fui cada vez procurando um emprego melhor, entrando numa empresa melhor. E depois de 3 anos, foi que eu me atentei para fazer alguma coisa, até porque estudar não teve jeito, né? Em função do trabalho, até porque a maioria deles eu trabalhei durante a noite, né? Então não teve como eu estudar. Mas aí eu já gostava de eletrônica, e aí eu tive a ideia, falei, vou fazer um curso de eletrônica, e assim eu fiz. Foi um curso que eu fiz lá no centro da cidade, numa escola chamada Aladim. Era um curso presencial à noite, 2 vezes por semana. Nesse curso, eu montei um rádio, que era a base do curso, né, para que a gente entendesse como que funciona um rádio. Foi montado também um seguidor de sinal, que era para a gente seguir o sinal nesse rádio, né, e entender o funcionamento. Só que esse curso, ele era um curso básico. Então eu peguei apenas uma base, né, que foi o pontapé inicial. Em 86, eu retornei para o estado de origem, onde eu moro até hoje, e aí eu comecei a trabalhar com um cidadão que se tornou meu amigo, até hoje é meu amigo. Conclusão, eu fiz muitos outros cursos, né, de eletrônica, cursos à distância, cursos presenciais. E aí, isso foi em junho de 1986, e até os dias de hoje, eu continuo não efetivamente com eletrônica específica, né? Porque eu trabalhei, melhor dizendo, durante 22 anos consertando aparelhos eletrônicos de todos os tipos, TVs, videocassete na época tinha bastante, aparelho de som, enfim, né? Eu consertei tudo isso. Então, foram 22 anos efetivos, só que depois disso eu entrei para outros segmentos que também têm eletrônica, como segurança eletrônica, que alarme, câmera, portão, eletrônico, enfim, né? Então, quer dizer, eu nunca saí desse segmento. E hoje, trabalhando numa outra área, vira mexe, aparece alguém com algo inusitado para consertar. Aqui na minha cidade, geralmente acontece isso, porque às vezes a pessoa tem uma necessidade e não tem quem resolva. E meu nome, graças a Deus, ele é muito divulgado aí na cidade, até porque eu estou há mais de 36 anos trabalhando com eletrônica aqui nessa cidade, né? Então, o cidadão me procurou com esse aparelho para fazer um conserto, né? E eu disse a ele, vamos consertar então. Ele falou, será que é possível? Eu falei, sim, possível sim, vamos consertar. Até então, eu tinha noção do que seria, né? Mas não conhecia o equipamento por dentro. Aí eu peguei, trouxe o equipamento e fui desmontar e entender o funcionamento para poder consertar.
E sabe por que eu estou falando isso, pessoal? Contando aí um pouco da minha história, de quando eu comecei, que eu roçava pasto, é porque o título do vídeo hoje, ele vai ser de roçador de pasto a técnico de eletrônica bem-sucedido. Graças a Deus, ao longo desses 36 anos, tudo que eu fiz relativo à eletrônica deu certo. É daqui que eu tiro o meu sustento, é daqui que eu cuido da minha família e graças a Deus eu sou feliz com o que faço. Além disso, hoje, já há 36 anos depois que eu fiz o primeiro cursinho, eu estudo até hoje. Agora mesmo eu estou fazendo um curso à distância, um curso que tem quase 500 videoaulas e muitos livros para se ler. Então, o que eu quero deixar como lembrete é que você que é jovem, não perca as esperanças. Se você tem um sonho, corra atrás que você vai realizar. No meu caso, eu era roçador de pasto. Hoje eu sou técnico em eletrônica há 36 anos, graças a Deus bem sucedido, não tenho arrependimento nenhum, e foi apenas um sonho. Eu que roçava pasto, pensei comigo, é algo que eu não vou ter futuro com isso, eu tenho que ir atrás de alguma coisa. E assim eu fiz. Graças a Deus, deu certo, e eu tenho certeza que quem tem fé em Deus e corre na frente, eu costumo dizer correr na frente, porque quem corre atrás está atrasado. Portanto, eu geralmente corro na frente, para que as coisas deem certo e eu não chegue atrasado. Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui o osciloscópio, chegar ele para cá, para me abrir aqui, para que você veja o que é. Olha só, isso é um ultrassom veterinário. É com esse equipamento aqui que eles fazem ultrassom na vaca para saber o estado lá do bezerro, né? É igual o ser humano, né? Igual uma mulher, né? Quando vai fazer ultrassom, utiliza um aparelho semelhante a esse aqui, né? Não sei se é exatamente igual, mas com certeza a finalidade é a mesma, né? Então, eu vou virar aqui o fundo dele, ele já está desmontado, inclusive deu muito trabalho para desmontar, porque ele tem muito parafusos, e aí eu desmontei. Aqui está. Se a gente for olhar aqui, o que acontece? Ele, na verdade, ele é um televisor. Para começar, isso é um televisor. Isso aqui, ó, é um cinescópio que era utilizado, melhor dizendo, nos televisores antigos. Esse aqui é um cinescópio de 8 polegadas e meia, você vê que é relativamente pequeno, né? Aqui nós temos a placa que trabalha na produção da alta tensão. Nós temos aqui um flyback, igual tinha, né, nos televisores, né? Saída horizontal, tem o drive, o oscilador horizontal, bobina defletora, aqui o encaixezinho aqui do tubo, onde vem o vídeo, enfim, né? É como se fosse um televisor, né? E aqui eu tenho, agora eu vou mostrar essa peça aqui, que era onde estava o problema, para que você veja, olha só, isso aqui, tudo isso é uma fonte de alimentação. Só que ela é uma fonte bem robusta e tem muitas fontes. Aqui, ó, nesses conectores aqui, que sai, tem várias fontes. Aqui eu tive a oportunidade de medir, tem fonte de 150 volts, tem fonte de 125 volts, tem fonte de 14, tem fonte de 12 volts, tem umas 3 fontes de 5 volts. E o que acontece com essas fontes de 5 volts? Uma delas é a fonte de standby, que a gente fala. A fonte de standby, hoje, em qualquer equipamento eletrônico, ela é fundamental, seja ela de 5 volts ou de 3,3 volts, né? Por que eu digo isso? Porque
todo o circuito de qualquer equipamento eletrônico, ele começa pela fonte de standby. Se não tiver a tensão de standby, os demais circuitos não irão funcionar. Portanto, ela é fundamental. Esse aqui, em específico, ele estava totalmente parado. O que eu fiz? Eu peguei essa fonte aqui, liguei ela na rede elétrica e fui analisar as tensões, que estavam praticamente todas normais. A de 150, de 125, de 14, de 12, duas de 5 estavam boas, mas uma delas, que é exatamente a fonte de standby de 5 volts, ela dava 4,99, ou seja, faltava um décimo para 5 volts. Isso, eu vou até mostrar aqui, eu medi ela com um teste digital. Olha só, quer ver? Deixa eu acender aqui. Uai, deixa eu acender o danado aqui para que a gente... Olha só, eu medi ela com um teste digital para que eu tivesse certeza de que realmente aquela tensão estava correta, né? Ao medir com o digital e encontrar 4,99, o que o técnico de eletrônica normalmente pensa? Bom, a tensão necessária são 5 volts. Eu estou aqui com 4,99, um décimo. Dependendo do que se trata, dependendo da fonte, melhor dizendo, ele é desprezível. Vai funcionar sem nenhum problema. Só que aqui não funcionava. O que eu fiz? Para realmente descobrir se o problema estava nessa fonte. Eu peguei aqui um osciloscópio, aqui está, e lá nesse ponto, onde é 5 volts, eu fui medir para mim ver qual era o ripple que tinha naquela fonte. E aí eu descobri no osciloscópio que o ripple estava muito alto. Ou seja, havia ali uma deficiência de filtro nessa fonte. E aí eu tirei o capacitor de filtro e fui medir ele numa ponte LCR. E aí eu concluí que realmente ele estava com a capacitância abaixo do normal. Falei, bom, se está com a capacitância abaixo do normal, obviamente, com o osciloscópio, a gente vê o ripple, né, como é que está, que é aquela ondulação, né, e eu acabei vendo isso no osciloscópio. Diante disso, falei, vou trocar o capacitor e vamos montar para ver. Troquei, montei e o equipamento funcionou. Perfeito. Aqui, deixa eu só tirar aqui o osciloscópio, que eu quero mostrar como é que fica a questão da fonte. A fonte dele, né? Do aparelho aqui, ó. Olha só, essa fonte, ela é encaixada aqui. Vem a tampa, né? Ela tem bastante coisa, ela é bem protegida. Fica assim, bem protegida. Depois, ela é encaixada aqui dentro. Olha só, o tanto que fica perfeito. Encaixou lá, olha só, tudo encaixado. Aí aqui vem mais a parte de fonte, né? Que é tudo encaixado aqui, tudo muito bem feito o equipamento. Gostei bastante, né? E interessante o funcionamento, por ter a necessidade de ser uma fonte dessa natureza, né? Com várias tensões para estar alimentando aí vários circuitos, né? E aí ele tem aqui o lugar onde é encaixado os cabos, né? Que são os cabos que vai manusear aí com a paciente, que no caso seria a vaca, né? Ok, pessoal, como relatado aí no decorrer do vídeo, só para complementar, agora está aqui, ó, ultrassom, como eu falei no início, é um ultrassom que os veterinários usam, né, para estar fazendo aí ultrassom nas vacas, né? Então, como prometido, né, relatado aí no vídeo, aqui está o equipamento funcionando.
Muito interessante, né? E agora é só o veterinário colocar lá os cabos, né? Para fazer lá a análise e ok. Então, pessoal, o lembrete é esse: não desista dos seus sonhos. Tudo que você sonhar, tenha certeza que você vai conseguir. Basta ter fé em Deus e correr sempre na frente. Quem corre atrás está atrasado. Por isso, corra na frente. Se gostou do vídeo, assina o canal, marque o sininho para receber as notificações, dá um like para ajudar o canal, compartilhe com seus amigos. Um abraço e até a próxima.